Eu estou muito agradecida e muito feliz de estar aqui, vendo algumas carinhas muito íntimas, muito amadas, muito próximas, e vendo algumas que eu não me encontrava há bastante tempo, né? E outras novas, que eu não conheço. E é isso, estou muito agradecida, Suzana, a você, a Roxana, e a todos nós, por sustentarmos estes passos maravilhosos que o caminho toma no Brasil, em todas as regionais, né? Eu estou muito grata, muito grata. É uma parte em mim que está emocionada de poder estar falando aqui junto com vocês, trocando sobre a queda, né? É um assunto que eu estudo há muito tempo e que eu sou encantada na compreensão, né? Cada dia eu tenho uma compreensão mais profunda do que significa a queda dos anjos, né? E trazer isso para as nossas vidas é de uma riqueza muito grande. A minha pergunta é assim: como vocês estão? Então, escreva aí no seu caderno, né, no seu bloco de notas do celular ou no seu computador, como for melhor para você. Faça a pergunta: como eu estou agora, nesse momento? Como é que eu percebo o meu corpo? E eu quero que a gente aprofunde isso. Então, como é que o meu corpo está agora, nesse momento aqui? Como é que eu me sinto nesse lugar? Eu trouxe e trago para a gente iniciar falando um pouquinho sobre essa questão existencial, que é difícil da gente falar sobre ela, que é Deus, ou divino, como eu gosto de chamar, a criação, a queda dos anjos e o plano de salvação. Falar sobre a queda é falar sobre esse conjunto. Então, é muito complexo esse assunto. Ao mesmo tempo, ele é muito simples. Ele é complexo para a mente do ego, mas ele é simples para o nosso coração. Porque a verdade do nosso coração, na verdade do coração sagrado, a gente sabe sobre tudo isso que a gente está falando. Mas a mente do ego precisa de uma orquestração. Então, essa é uma questão que é tratada em todas as filosofias, em todas as religiões, em todos os grupos espiritualistas. E nós temos um ponto que é um denominador comum nas maiores tradições. E a gente vai abordar esse ponto, que é o processo da queda, da aparente ilusão, da aparente separação do todo. Então, veja, o entendimento que a gente pode ter sobre a queda, ele passa não apenas pela mente do ego, mas ele passa pelo nosso coração. A mente do ego questiona, e é importantíssimo o questionamento da mente do ego. O coração sagrado valida o questionamento. Estou falando do coração, eu não estou falando das reações emocionais. As reações emocionais, elas vão vir, certamente, na tentativa de que a gente evite sentir a verdade. Porque se eu sinto a verdade, eu vou compreender a verdade. Quando eu sinto uma verdade, naturalmente, o nosso psiquismo, a nossa mente do ego vai progressivamente apreendendo o que está ali, apreendendo a forma. Então, é importante que a gente se dê conta de que sentir é uma chave preciosa. Para cada um de nós, sentir vai tomar uma forma específica. Então, por exemplo, para o tipo de personalidade vontade, sentir é completamente diferente da forma como o tipo de personalidade e emoção sente. Que é completamente diferente da forma como o tipo de personalidade e razão sente. Então, à medida em que a gente começa a focar no coração sagrado, a gente vai começando a encontrar as respostas, porque a mente do ego vai organizando a compreensão emocional. A mente do ego precisa fazer isso. É a tarefa dela. Então, nós vamos estar falando a respeito do coração sagrado
nessa compreensão mais ampla. Mas vamos lá. O guia nos convida a olhar a queda de maneira que ela nos mostra as distorções e nos mostra como nós criamos os mundos. Nós criamos os mundos. Nós criamos os movimentos, porque somos co-criadores. Se somos co-criadores, modelamos a substância. Então, se a gente pensar que a queda aconteceu numa esfera de consciência negativa de luz, não, a queda aconteceu antes da formação das esferas de consciência negativas de luz. A queda aconteceu quando nós estávamos fluindo com o fluxo divino. E nesta fluidez com o fluxo divino, o guia nos traz que o primeiro ser que sucumbiu à tentação, e essa a tentação de se afastar de Deus, que a gente chama de Lúcifer, a gente vai olhar para isso um pouco mais profundo. Porque, veja, a queda aconteceu antes da formação das esferas de consciência negativas de luz. As esferas de consciência negativas de luz já é um produto da queda. Mas, à medida em que a partícula individualizada da consciência de Deus foi lançada pelo que nós chamamos de Deus ou pelo divino, agora que estou me dando conta que o escrito tinha que estar dentro do quadradinho verde, tudo bem. Então, à medida em que as partículas individualizadas da consciência de Deus foram lançadas no preenchimento do universo, quero só recordar algo que todos vocês já viram, que o guia fala que, inicialmente, o divino criou a sua primeira manifestação, a consciência crística. E a esta consciência crística delegou a tarefa de construir e de criar tudo que existe. Então, a primeira coisa a ser criada pelo movimento da consciência crística foram os 24 reservatórios de princípios. 12 princípios ativos e 12 princípios receptivos. Na linguagem do caminho, o que eu vou falar agora uma palavra que não é da linguagem do caminho. Isso é conhecido em algumas tradições como multimistura. As partículas individualizadas são conhecidas em algumas outras tradições como multimisturas. A gente aprendeu, e o guia ensina para a gente, que todos os aspectos da criação foram criados a partir do amor, do poder e da sabedoria. Esses 3 ingredientes principais formam essa multimistura nesse movimento do princípio masculino e do princípio feminino. Princípio ativo, força cósmica universal, princípio receptivo, substância cósmica universal. Né? Então, esse agrupamento de 12 pares de princípios, dos 24 pares de princípios agrupados em 12, deu origem aos 12 superuniversos. Destes 12 superuniversos, nós temos 7, eu ia trocando aqui agora, nós temos 7 superuniversos com formas definidas, leis e princípios. E temos ainda 5 superuniversos que ainda estão na fase das multimisturas. É um grande complexo que o guia fala com riqueza de detalhes em algumas palestras, né? De como esses campos vibracionais de partículas foram se friccionando e originando todas as formas conhecidas e as que nós ainda não alcançamos. Então, esses 7 superuniversos, nós estamos dentro de um desses superuniversos. O nosso universo é um universo local dentro de um desses. O nosso universo é um universo local dentro de um universo filho, nesse conjunto dos 7 universos habitados. Mas que a parte total são os 12 superuniversos. Então, a gente precisa ir lendo, estudando as palestras. Roberto,
Hein? Diga lá. Já que você deu essa pausazinha aí, o guia, nas primeiras palestras, fala muito na Piste Sofia. Essas informações, assim, adicionais, poderiam ser pescadas de lá Sim, ou não? sim, o Piche Sofia é uma das principais fontes de informação para a gente compreender as palestras. Porque o Piche Sofia foram os ensinamentos, ele foi escrito por volta do ano, entre o ano 250 ao ano 300 depois da vinda de Jesus Cristo, e ele narra a vida de Jesus após a ressurreição, durante 11 anos, ensinando os discípulos sobre os mundos de luz, sobre a criação dos universos. Então, Piche Sofia traz uma riqueza imensa de detalhes a respeito que você encontra nas palestras. A linguagem do Piche Sofia é uma linguagem antiga, porque é uma linguagem próxima da linguagem dos evangelhos, e a linguagem das palestras é uma linguagem atual. Então, quando você estuda o Piche Sofia, você entende melhor as palestras e vice-versa. Jesus ficou 11 anos no corpo de luz, se apresentando aos discípulos, ensinando sobre as muitas moradas, sobre as esferas de consciência positivas de luz. A gente coloca positivo e negativo como figuras de linguagem para a mente do ego, né? Então, os ensinamentos que estão no Piche Sofia são muito importantes, muito mesmo. Então, aproveitem. Eu me delicio com ele, eu estudo o Piche Sofia, eu tenho grupos de estudos do Piche Sofia. No próximo ano, eu estarei abrindo mais um grupo só para helpers, no próximo ano, né? Porque a compreensão que a gente tem das palestras, depois que a gente vê o Piche Sofia, a gente vai muito mais fundo dentro de nós mesmos. O Piche Sofia, eu vou juntar isso aqui com Lúcifer, porque, veja, no Piche Sofia, Jesus mostra como a queda aconteceu e o desdobramento da queda na criação das esferas de consciência negativas de luz, embora esse termo é das palestras do guia. Então, no Piche Sofia, ele mostra com riqueza de detalhes. Piches é fé, Sofia é sabedoria. Então, ele mostra como a fé, a partir da queda, se converteu em medo e a sabedoria se transformou em ignorância. Então, a gente traz agora para as palestras do guia, aonde a gente tem que uma chave mestra para a gente viver o processo de transformação consciente é a gente se apropriar e atravessar os portais do medo, porque o medo é a fé distorcida, que é a experiência do amor que a gente se esqueceu, e a ignorância é a sabedoria que a gente nega. Então, no Piche Sofia tem um mapa detalhado do processo da queda. E também tem um mapa detalhado da tarefa de Jesus Cristo como o responsável por esse retorno nosso à consciência. Ou seja, para que a gente saia da ignorância. Ficou claro, Jânia? Claudete, Oi, amada. só uma pergunta. Você falou que a sabedoria se distorceu na ignorância, a fé no medo e o amor. Teria uma distorção do... Fé é amor. Ah, tá. Fé é amor. Então, quando a fé se transforma, porque fé é confiança, Sim. é entrega. Então, é a energia do amor. Quando a fé se transforma em medo, a gente tem a distorção que o guia traz para a gente. Entendi. Né? Então, todo mundo dá uma respirada agora. Vejam e percebam, se for possível, que tem uma grande quantidade de energia ficando disponível para cada um de nós. Pode ser que você se sinta desestimulado, cansado, pode ser que você se sinta excitado. Dê abertura para o fluxo da energia que está simplesmente circulando através de nós. Então, veja, o processo da queda, vamos lá de novo, nessa mistura, na fricção das partículas. Então, à medida que as partículas foram se distanciando do centro de luz, ou seja, preenchendo todos os espaços,
elas foram se desenvolvendo até o ponto de manifestarem-se como criaturas pensantes. Essa partezinha aí eu não vou falar dela hoje, e só isso aí seria uma aula inteira. Vamos deixar ela de lado. Em algum momento, e aí eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que vocês vão pescar nas palestras o que eu vou trazer agora, que é assim. Nós vínhamos fluindo com o fluxo, a causação descendente, ou seja, o fluxo de luz do centro luminoso do divino para preencher todos os espaços com a criação. Então, nós vínhamos fluindo com o fluxo. Em algum momento, o guia diz que um ser, vocês vão entender melhor essa simbologia que o guia traz para a gente. Em algum momento, nós escolhemos usar o fluxo. Fica claro até aí? No momento em que nós escolhemos usar o fluxo, nós passamos a construir. Usar o fluxo é a queda. Observe como é interessante. Nós vínhamos fluindo com o fluxo, e quando escolhemos usar o fluxo, lenta e progressivamente, gradativamente, fomos nos distanciando de nós mesmos e criando aquelas camadas que vocês estudaram na palestra 14, né? As camadas de imperfeição que vai revestindo, cobrindo o núcleo luminoso. Então, lenta e gradativamente, as camadas foram se sobrepondo umas às outras. E aquilo que era uma consciência fluida começou a se enrijecer, a se encapsular. Clau, Diga, amada. sempre quando eu estudo isso, me dá uma bugada. Qual é a virada de chave entre fluindo no fluxo e usar o fluxo? Em que ponto houve uma virada aí que, então agora eu vou usar o fluxo. Ok, eu vou experimentar o fluxo, né? Eu vou usar o fluxo. E a gente escolhe. Veja, nós temos a lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio, ela alcança todas as partículas. Observem bem esse detalhe, que inclusive o próprio guia fala muito bem sobre isso. A lei do livre-arbítrio alcança tudo que é criado, é alcançado através da lei do livre-arbítrio. Mas a lei do livre-arbítrio só atua quando um organismo amadureceu o suficiente para se tornar autorresponsável. Até ali ela existe, mas ela não tem uma atuação direta. Então, a atuação do livre-arbítrio existe quando o ser começa a escolher. A escolha inicial é entre seguir o fluxo e usar o fluxo. Observe que eu estou usando palavras bem claras para que a nossa mente do ego possa absorver sem brigar com elas. A gente compreender melhor o que acontece. Então, usar o fluxo pôs em movimento algo que no Pis-Sofia, foi ótimo, Jane, ter feito essa pergunta. No Pis-Sofia, é chamado de o obstinado. Usar o fluxo transformou-se em obstinação mais adiante. Em uma teimosia focada. Claudete. Diga. Vamos lá, Tamara. Sou eu. Está me ouvindo? Pode dizer. É que você está sem nome, aí eu não sei. Tu diz o seu nome? Meu nome é Débora. Eu sou de São Paulo. Ok, Débora. Diga aí, amada. Essa parte que a Jane falou é uma parte que eu, pessoalmente, me sinto muito angustiada. Uhum. O meu sentimento é esse. Eu queria te colocar se é isso. Eu quero confirmar o que eu vou falar, se é assim. Quando eu estou meditando e eu estou sentindo a presença do divino, em algum momento eu saio do sentimento e vou para a razão e penso, nossa, eu estou pensando, eu estou sentindo,
isso de recusar de usar o fluxo, é a mesma coisa do que eu estou trazendo quando eu medito, e eu estou ou não? Não. Mas numa escala muito maior? Não, observe. Quando você medita que você está expandindo, e você raciocina dentro da expansão, você está usando a sua mente para organizar o que você está sentindo. Agora, Sim. pode ser uma reprodução pequena da queda se você usar a sua mente para impedir a experiência de expansão. Ah, faz todo sentido. Se eu me dou conta do que eu estou sentindo e me recuso, falo, não, 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 aí sim é equivalente à queda. É equivalente. Não é equivalente, não. É uma queda. Sim. Então, eu acho que eu entendi pela primeira vez em 13 anos. Que bom. Fico feliz, Débora, muito feliz. Porque essa compreensão, ela é grandiosa e ela é muito pequena ao mesmo tempo. Sim. Então, se eu compreendo que cada vez que eu me impeço de ser o que eu sou, eu estou reproduzindo a queda numa escala menor. Mas eu estou reproduzindo. E, além de reproduzir, eu estou reforçando o início dessa desconexão. Não é da desconexão, o início da minha ilusão de desconexão. Muito bom. Diga, Irene. Claudete. Oi, obrigada. Oi. Que bom te ver. Diga, Marta. Quando você falou, né, do seguir o fluxo, estar no fluxo e seguir o fluxo, que a menina fez a pergunta, e você fez uma relação com livre-arbítrio, eu gostaria que você repetisse, porque me deu uma confusão aqui na compreensão. Porque, assim... Obrigada. Então, eu expliquei que o livre-arbítrio, enquanto lei natural, essa lei atua em todo o sistema, em todo o nosso universo e nos demais universos, com formas distintas. Mas a lei do livre-arbítrio só atua quando um organismo está maduro o suficiente para escolher. Então, nesse momento que nós estamos maduros para escolher, nós somos responsáveis por cada escolha feita. Então, aí sim, a lei do livre-arbítrio entrou em ação. Agora eu vou trazer o fluir com o fluxo. Fluir com o fluxo é a gente permitir que passe através de nós qualquer aspecto nosso. E que a gente acompanha e a gente direciona, segue o fluxo. A gente não impede o fluxo. Quando a gente faz a escolha de usar o fluxo, nesse momento a gente põe a distorção em movimento. Nesse momento em que nós escolhemos usar o fluxo, é o momento em que a gente ativa a nossa intencionalidade negativa de estar se acreditando separado da vida. Ou seja, eu é que sou o Deus que faço tudo o que eu decido fazer. Percebe? A nossa onipotência infantil. Porque parece que seguir o fluxo é se submeter, mas não é. Seguir o fluxo não tem submissão. Se a gente pensar, por exemplo, que uma árvore frutífera, ela segue o fluxo quando ela recebe nutrientes, recebe sol, ela dá a flor, ela dá o fruto, e o fruto se propaga. Ela está seguindo, ela não está se obstruindo ao fluxo. Mas nós escolhemos. Claudete. A gente foi. Diga, Marta. Tá. Tudo bom? Deixa eu só concluir aqui com a Irene, pode ser? Olá, Joaquim, claro. Que bom te ver. Tudo Só bem. mais um minuto. Claro. Então, fica claro, Irene, como é que funciona? O fluir com o fluxo é quando eu deslizo através da vida sem querer que seja feito do meu jeito. Porque esse do meu jeito é o voluntarismo da consciência infantil em nós até hoje. Pode fazer, pode trazer, Então, Joaquim. Claudete, na mesma linha desta questão do livre-arbítrio, eu não me recordo qual palestra, mas nas perguntas de uma delas, existe uma dúvida em relação ao uso do livre-arbítrio, e é colocado assim, mas então eu não tenho escolha
porque quando eu uso o livre-arbítrio, eu escolho não estar nas leis de Deus. Não, Então, quando eu estou nas leis de Deus, eu não estou usando o livre-arbítrio, e a resposta do guia é o contrário. Fala, não, você está fazendo a escolha por seguir as leis de Deus. isso. Mas eu queria insistir nesse ponto. Quando eu sigo o fluir, eu sei que eu fiz a escolha inicial por estar nas leis de Deus. Mas a experiência do livre-arbítrio, ela não ocorreria pelo fato de eu poder errar, e aí no fluxo eu não tenho essa opção? Sim, você tem a opção de interceptar o fluxo a qualquer momento. E eu Nós vou temos. escolhendo com o livre-arbítrio seguir, é isso? Exatamente. A cada momento, eu tenho um novo campo de possibilidade de escolha. Fluo com o que está disponível para mim ou me oponho ao que está disponível. É uma escolha. Então o que você está dizendo é que a queda ocorre a cada momento. A cada momento, a gente perpetua a queda e também a gente cura a queda. Ok. Cada escolha nossa, por exemplo, né? Eu estou sentindo uma inquietude, e aí eu não quero sentir a inquietude e vou pensar sobre outra coisa. Então, na hora em que eu faço isso, eu usei o fluxo para me defender do que estava acontecendo comigo. Ah, ficou claro. Perfeito. Compreende? Não tem problema que eu escolha. É só para eu saber que cada escolha minha vai me aproximar do meu centro luminoso ou vai me afastar do centro luminoso. Ou não é nem me afastar, deixa eu corrigir isso aqui. Cada escolha minha me aproxima do meu centro luminoso ou eu alimento a ilusão de que eu estou afastado do centro luminoso. E só mais uma questão, nessa linha mesmo, então, considerando que nós fazemos parte, nós somos uma unidade, então a experiência de errar, na verdade, não é bem um erro. Olhando de maneira maior, é simplesmente Deus se experimentando numa outra possibilidade. Eu vou dizer assim, não existem erros no universo. O que existe é o divino experienciando a si próprio. É isso. Né? Okay. Nós somos o divino experienciando a si próprio. Então, não tem erros, tem experiência e o que eu quero fazer com a experiência. O que eu quero fazer com o que se apresenta agora? Né? O que eu escolho fazer com o que se apresenta agora vai me trazer conforto ou desconforto. Conforto ou desconforto são traduções nossas ao fluxo do prazer ou da contração. Mas não tem erros. Vou dizer, Jane. Sou eu, Claudete. Cara. Claudete, eu estou entendendo que você está falando já no nível da gente depois que caiu. Sim. E no momento da queda, Antes da queda, a gente estava no reservatório divino, fluindo nesse fluxo divino. Aí, quando fazemos a escolha de usar o fluxo, nessa hora da queda, a gente, enquanto anjo, fez a escolha e caiu. Mas não é caiu assim, não. Enquanto anjo, a gente fez a escolha e começou a construir essa proteção e lenta e gradativamente nós fomos escolhendo cada vez mais usar o fluxo e fomos tendo a ilusão de que estamos afastados. E colocamos em movimento, porque se somos a imagem e semelhança de Deus, a gente colocou em movimento um processo de criação temporal. Então, essa intencionalidade negativa, nesse momento, ele não existia. Existiu, sim, a intencionalidade negativa de usar o fluxo. O que nós não sabíamos era que, usando o fluxo, construiríamos tudo isso que estamos vivendo até hoje. Isso nós não sabíamos, porque não tínhamos essa experiência. Ok, obrigada. Claro? Isso, beleza. Então, veja, usar o fluxo e fluir com o fluxo é a base da queda. À medida que você vai olhando as palestras, você vai compreendendo melhor. E o guia diz assim, depois de um tempo utilizando o fluxo, quanto mais a gente usou o fluxo, mais a gente se sentiu separado, mais a gente foi esquecendo a origem. E mais a gente foi criando, na realidade temporal, nós fomos criando as esferas de consciência negativas de luz. Então, as esferas de consciência negativas de luz é um subproduto da queda.
quanto mais nos distanciamos de nós mesmos, ou seja, quanto maior o voluntarismo, maior é a densidade das esferas de consciência. E o guia vai bem mais fundo, ele diz: chegou um tempo em que nós estávamos completamente identificados com as esferas de consciência negativa de luz e nos esquecemos de quem éramos. Que não tínhamos tanta clareza no início, né? Porque não tínhamos experiência. Então, essa distância nossa, ou esse acreditar que estávamos distanciados e desconectados, que constrói as esferas de consciência negativa de luz, vou fazer aqui um parêntese assim. Veja, para criarmos as esferas de consciência negativas de luz, fé transformou-se em medo. Sabedoria transformou-se em ignorância. Então, eu tenho medo do meu próprio poder de criar, porque eu criei essa densidade com dor e sofrimento, e eu ignoro que se eu criei, eu posso criar a realidade luminosa. Então, eu passo a ignorar isso, até que chega um ponto em que nós nos esquecemos. Mas ele traz algo que é muito legal. Ele diz, depois de um tempo de esquecimento, nós começamos a pulsar. E a gente precisa se fazer a pergunta. Depois de um tempo, totalmente dentro e identificados com as esferas de consciência negativa de luz, que na terceira dimensão a gente conhece como as zonas infernais. Os infernos, né? A gente conhece as esferas de consciência. Quando o guia diz negativa de luz, é porque é tão denso que a luz não penetra. É tão denso que não é possível ver a luz ali dentro. Então, essa densidade construiu o que nós chamamos dos infernos. Então, tem os níveis infernais são de acordo com os níveis de consciência. Quanto menos consciência eu tenho de que eu sou um ser divino, mais identificado eu me torno com as zonas infernais. E não tem nada de errado, tudo é experiência no universo. Vamos ficar nessa experiência até que a pulsão interna começa a acontecer para nos trazer de volta de onde nunca saímos, mas que temos a ilusão de que saímos. Porque uma parte da nossa consciência se acredita separada. Então, uma respiração agora, todo mundo. Respira e respira, deixa o ar sair pela boca. É muita informação, nenhuma novidade, vocês já conhecem tudo isso. Mesmo assim, é muita informação que a gente está tocando. Então, mais uma respirada. O guia diz assim: o primeiro ser que sucumbiu à tentação de se afastar de Deus foi chamado de Lúcifer. Nós precisamos nos questionar. Por que a palavrinha é Lúcifer? Por que Lúcifer é considerado o anjo caído? E onde está Lúcifer hoje na nossa vida? Deixa essa pergunta aí. Se eu esquecer dela, vocês me lembram daqui a pouco. Então, observa. Vamos lá. Das esferas negativas, de consciência negativas de luz, que são as esferas infernais, começamos a pulsar e um anseio começou a brotar. Este anseio, essa compreensão, gente, é muito importante para abrir esse espaço. Este anseio de retorno para nós mesmos, que não é claro e límpido assim, é um incômodo, é algo que mexe, é algo que me convida a não ficar quieto, nos levou à construção de uma esfera intermediária. A esfera intermediária é a esfera da dualidade. Então, nós construímos, pode respirar mesmo, uma esfera intermediária que nós conhecemos com o nome de dualidade, cuja regência ainda é a ignorância. Ainda é porque estamos na esfera dual, ainda mais identificados com as esferas de consciência negativas de luz do que com as esferas de consciência positivas de luz. Mas é uma esfera intermediária, aonde nós vivemos 50 de conexão
com as esferas de consciência negativa de luz e 50 de conexão e de anseio com as esferas de consciência positivas de luz. Então, essa esfera intermediária, o guia nos diz que o nosso planeta, e eu vou abrir isso um pouquinho mais, a terceira dimensão, essa que a gente está aqui identificada, a dimensão do ego, é um resultado deste anseio, aonde aqui a gente pode viver as duas expressões das esferas de consciência ao mesmo tempo. Ora estamos identificados com as negativas, ora ansiamos e nos identificamos com as positivas. Então, aqui eu vou voltar. Está claro até aqui? Dá uma respirada todo mundo? A dimensão intermediária, ela é uma chave preciosa para a nossa vida. Porque nesta dimensão intermediária, a aspiração a querer se mover para dentro das esferas de consciência positivas de luz, de sair deste lugar, requer disciplina, força de vontade. Sem isso, tempo, esforço, paciência e persistência, não damos o passo. Então, na esfera intermediária é onde eu quero falar melhor sobre Lúcifer, certo? Porque a gente escuta falar de Lúcifer. Lúcifer controla, Lúcifer domina, né? Lúcifer impõe o medo. Diga, Dani. Pode perguntar. Não? Ah, ok. É que você veio para a minha tela e eu achei que você queria perguntar algo. Então, observe, a gente, aqui nesse ponto, eu quero falar um pouco sobre Lúcifer. E compreender melhor o papel de Lúcifer. Então, a primeira pergunta é, quem é Lúcifer para mim? Quem é Lúcifer para cada um de nós? Veja, Lúcifer controla e domina desde as esferas negativas de luz à esfera intermediária. Domínio e o controle de toda essa gama de expressão é de Lúcifer. Então, quem é Lúcifer? Quem é Lúcifer hoje na minha vida? Então, dá uma respirada. Então, se dê conta no seu corpo. Quem é Lúcifer? Veja, Lúcifer é aquele que porta a luz. Então, vamos trazer agora para esta realidade nossa dual. Lúcifer é a matéria. Toda densidade é luciferiana. Cada célula do nosso corpo é uma expressão de Lúcifer. Cada partícula congelada, que eu penso que é uma cadeira, uma mesa, uma parede, é uma expressão de Lúcifer. Ou seja, aquele que é o portador da luz, que tem a luz em potencial dentro de si, à espera de ser revelada. Dá uma respiradinha nisso. Isso foi o que Jesus Cristo veio fazer aqui, com toda a negociação que ele fez com Lúcifer. Jesus Cristo, na ressurreição, ele nos mostrou isso. O corpo de luz de Jesus Cristo revelou, o corpo material de Jesus Cristo, abriu todo o potencial de luz, o núcleo de cada célula daquele corpo, explodiu na mais pura e bela luz, e ele mostra-se no seu corpo luminoso. Então, respira um tiquinho nisso aqui. Então, respira mais um pouquinho, ok? Então, veja, cada célula do nosso corpo é Lúcifer. Cada expressão material é Lúcifer. Quanto mais denso eu estou, mais luciferianas são as minhas ações. São os meus pensamentos, são os meus sentimentos. Quanto mais afastado do meu centro luminoso, mais Lúcifer me mantém preso pelo medo, pelo domínio. Então, a matéria nos domina. Lúcifer segue nos dominando. E seguirá até que a gente se torne consciente de seguir o fluxo, na totalidade do que somos. Até lá, vamos experimentar muitas vezes o governo de Lúcifer. Seja na comida, seja no sexo, né? Seja no dinheiro, seja na busca espiritual,
seja nas relações afetivas, não importa, a gente vai viver a experiência luciferiana. Então, Lúcifer é ao mesmo tempo um limitador, para mim não é, mas a gente pode compreender. É um limitador, mas é um convite. Lúcifer é o convite que nós fazemos, da parte mais sábia nossa, para que nós retornemos à unidade do que somos. Lúcifer é a parte em nós que deseja, anseia a luz, mas está identificado no medo e no domínio. Ou seja, o voluntarismo da consciência infantil. Não tem nenhum problema que a gente esteja identificado. O ponto é a gente aprender a identificar. Numa das palestras do guia, se eu não me lembro, não me esqueço, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, é a palestra 006, que o guia fala sobre os dois anjos que regem a esfera intermediária. Ele fala Lúcifer e Rei Mamem, se eu não me engano é esse o nome. Pode ser que eu esteja pronunciando errado, eu não pronuncio outras línguas, então não sei se a pronúncia está correta. Mas na esfera, na palestra 006, o guia fala desses dois anjos. Os dois anjos que se juntaram para a manifestação da matéria. Lúcifer, intencionalidade negativa. Rei Mamem, matéria. Eles dois trabalham juntos. Lúcifer, princípio ativo. Rei Mamem, princípio receptivo. Lúcifer, força. Rei Mamem, substância. Matéria, juntou matéria. Respira, gente. Bora. Vocês não precisam acreditar nisso, não. Vai lá na palestra e estuda. Palestra 6, eu sei que é 006. Claudete. Oi, amada. Na 248, ele fala de 3 princípios e 3 reinos. Sim, mas o terceiro princípio não é ligado à matéria. Uhum. Não faz essa junção para a manifestação da matéria. Tá. Compreendeu? Esse terceiro princípio é a ignorância desse estado. Ok. Que vai se transformando em sabedoria nesta dança. Entendi. Claudete, é Lúcifer e Arimã. Arimã, então de onde eu... Ah, mas peraí, já sei. Já entendi agora. Rei Mamem é de outra tradição. Eu confundi. É Arimã. Então, Lúcifer e Arimã. Gratidão, Jânio. Eu troco os nomes, viu? Do povo físico, imagino do povo que não é físico, né? Eu troco, só não troco o meu até hoje. Então, essas duas expressões da consciência divina representam Lúcifer para nós. Intenção negativa de permanecer separado, de permanecer na ilusão. É Lúcifer vivendo em nós. Cada vez que eu digo não à minha própria capacidade de ser o que eu sou, eu manifesto Lúcifer, eu reproduzo a Terra. Cada vez que eu nego o que quer que passe através de mim, eu estou reproduzindo a Terra. Eu estou densificando a matéria. Ao mesmo tempo, o que eu assumo sobre mim sutiliza a matéria. Libera a carga vibracional contida na matéria e ela volta a fluir. Quando nós voltarmos a fluir, este corpinho maravilhoso que nós temos desaparecerá. Porque não precisa mais de ego. Ego é o veículo de manifestação da energia luciferiana buscando a si mesmo, sem consciência. Então, nós vamos nos tornando conscientes e vamos soltando isso. Vamos nos soltando da identificação. Então, respira mais um pouquinho. Observe. À medida em que a gente se acredita separado, a gente densifica. E a gente vai fazer mais escolhas de utilizar o fluxo para manter os nossos caprichos. Mais dor, mais drama, mais sofrimento. À medida que a gente se apropria disso, e aí entra o processo do caminho nosso, que é a primeira fase, que é a purificação. Essa é uma fase por demais importante. Primeira fase do caminho, purificação, não é ficar bonitinho e brilhando, não. Isso é fantasia.
é tornar consciente aquilo que eu nego sobre a minha realidade. Seja o que for. Seja a minha capacidade de odiar, seja a minha capacidade de amar. Se eu nego o ódio que eu tenho, eu estou negando a minha divindade. Eu estou densificando a mim. Se eu nego o amor que eu tenho, eu estou negando a minha divindade. Eu estou me densificando. Eu estou dizendo sim ao governo de Lúcifer. Então, a negociação que Jesus Cristo faz com Lúcifer, ela tem riqueza de detalhes que requer de nós uma atenção dobrada. Nessa negociação, o mundo de Deus consciente, porque não tem mundo de Lúcifer, mas didaticamente a gente fala desse jeito. O mundo de Deus consciente coloca às claras. Quem deseja voltar para casa precisa ser liberado do domínio. Jânio, como é o nome aí que eu acabei de esquecer? Arimã. Arimã, do domínio de Lúcifer e do domínio de Arimã. Quem deseja voltar ao seu estado de iluminação interna precisa abrir mão. Agora, o que é para nós abrir mão? É deixar para trás? Não. Não é deixar para trás. Eu solto o Lúcifer da minha vida. Fantasia. Não. É abrir com consciência cada aspecto nosso, cada manifestação do nosso cotidiano, abrir com consciência para que aquela manifestação revele o máximo da luz. Não se trata de perfeição. Aquele máximo da luz é o que eu dou conta agora. Amanhã é outro quanto, depois outro, depois outro. E nós vamos nos tornando conscientes e autorresponsáveis. Cada escolha é um campo infinito de possibilidades. Possibilidades de quê? Vamos lá. O que o guia fala? 20 aspectos, ele dá um exemplo, uma proporção. 20 aspectos da sombra para um aspecto de luz. O que é esse aspecto de luz? Observa aqui uma coisa interessante. 20 aspectos da sombra lutando contra um aspecto da luz. O aspecto da luz, gente, nesse nível de realidade se chama escolha. Escolha! Você escolhe usar o fluxo ou seguir com o fluxo. Escolha, livre-arbítrio de novo. Então, quando o guia diz lá, Lúcifer coloca como condição, se uma pessoa, um ser, sustentar o propósito diante de todas as minhas tentações, ele está liberado. Mas ele não queria liberar, não. A matéria quer ser liberada da própria luz? Não, por quê? Porque a matéria está identificada com as esferas de consciência negativas de luz e ignora que ela é luz congelada. A matéria ignora que ela é luz congelada. Então, ela vai lutar contra isso mesmo. Claro que ela vai lutar. O nosso corpo é um ser de hábitos. Então, a gente vai lutar contra o fluxo até no simples ato de, por exemplo, se você 3 dias seguidos deitar meio-dia durante 15 minutos, no 4º dia seu corpo lhe cobra. Mas por quê? Porque ele é denso. Ele se habituou àquele ritmo. Então, ele prende você naquele ritmo, porque se eu fico presa e preso neste fluxo, o ego tem a ilusão de que ele não vai morrer. Então, a fantasia de congelamento, de densidade, é da mente do ego. Respirando. Está sendo claro o que eu estou trazendo para vocês? Porque quando a gente fala sobre a queda, a gente fala como se fosse algo estapafúrdio, sabe? Não, é algo simples que acontece a cada segundo na nossa vida. A cada momento a gente tem a possibilidade de escolha entre seguir o fluxo e obstruir o fluxo. Quando eu obstruo o fluxo, eu tento impedir que a força vital do universo atue livremente. Nesse momento, eu estou numa queda de braço com Deus. Agora,
A gente ainda acredita que é o Deus fora. Não é. É o Deus aqui dentro. Eu estou numa queda de braço entre o Deus que eu sou e a manifestação que eu acredito que sou. Essa é a grande queda de braço que a gente precisa resolver. Em algum momento a gente resolve. Não tem nada de ruim nisso, não. É um tempo de experiência. Eu brinco muito dizendo que como Deus é preguiçoso, não tem pressa. Né? Não tem pressa, o tempo é nosso. Então é a gente que tem que fazer a escolha do próximo passo. Mais uma respirada. A negociação de Jesus Cristo com Lúcifer, ela é muito clara. Olha o que ele diz. Um aspecto de luz é mais forte do que 20 aspectos da sombra em nós. Uma vontade interior focada na entrega é mais forte do que qualquer aspecto negativo nosso. Então, essa luta que a gente empreende no dia a dia, e que Jesus Cristo e Lúcifer representam para nós, né, como um modelo, é o que a gente precisa realmente tornar consciente. Qual é o principal portal a ser atravessado nessa experiência? Se pergunte, qual é o principal portal que eu preciso atravessar a cada momento para que eu ganhe o reino dos céus? Que a gente acha que tem um montão de portais. E tem um portal que se chama medo. Então, o portal a ser atravessado é o medo. Eu preciso, para curar o medo em mim, eu preciso ter uma ação. Cada ação minha me cura do medo. Ou seja, cada ação minha, e Jesus lá na negociação dele com Lúcifer tem uma ação, ele diz, Lúcifer, cada ser que deseje voltar, você precisa liberar. Ele tem uma ação deliberada. E Lúcifer diz, não libero. Veja que Jesus coloca isso para ele 3 vezes. Na última vez, ele diz, eu libero se impõe a condição. Que é o que o mundo da densidade que nós colocamos em movimento nos convida. Então, ele impõe a condição e a condição é aceita. É óbvio que ela é aceita. Essa guerra, tão famosa guerra, né, é entre a consciência e a ignorância. Escolha nossa. Ignoramos ou nos tornamos conscientes? Fluímos com o fluxo ou tentamos obstruir o fluxo? Estou colocando de uma forma bem simples para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Qualquer impedimento, observa o que está acontecendo. Porque quando Jesus diz para Lúcifer, ele dá a Lúcifer a escolha de seguir obstinadamente se distanciando e de escolher fluir com o fluxo. Mesmo Lúcifer tendo o discurso que não acredita. Mas veja, vamos nos perguntar agora. Ao Lúcifer que nós somos, se nós não acreditássemos, precisávamos lutar contra? A gente luta contra o que não existe? É só a gente pensar um pouquinho. Eu luto mesmo contra o que não existe. Então, se Lúcifer luta, ele acredita. Ele acredita, porque ele sabe que existe. Ele não quer ceder. Ele quer sustentar o voluntarismo. Isso ele quer. Mas ele sabe que em algum momento ele precisa retornar. Ele precisa tomar a decisão de parar de se acreditar separado. É o que nós precisamos lembrar. Claudete, diga. Desculpa interromper, é que dentro dessa tua fala, eu me recordo dessa 248, em que o guia comenta que Lúcifer segue os princípios de Deus. Ele não luta contra as leis de Deus, e sim contra Jesus Cristo. Para mim é um tanto confuso isso. Eu queria, talvez, você pudesse dar uma luz nisso. Então, Lúcifer não luta contra os princípios de Deus porque ele acredita em Deus. Ele luta contra Jesus Cristo porque a criação crística, ela é perfeita. E o esforço nosso
é de que na imperfeição sejamos perfeitos. Deu para entender a diferença? A consciência crística, ela é perfeita na criação de tudo que existe. É que quando ele comenta, quando ele narra, né, o guia, que Lúcifer ele não vai contra as leis de Deus, me parece paradoxal, porque, na verdade, seguir o fluxo é ir com, a lei de Deus, com as leis de Deus. E ele transgrediu, né, no modo como enxergo. Então, eu não consegui entender como é que ele, sendo a sombra, a escuridão, ele assim mesmo, ele segue os princípios divinos. Eu não sei se não ficou claro isso para mim, ou não entendi como o guia quis narrar. Não, você entendeu. Talvez a gente só acrescentar um pouquinho aí, que é assim. Lúcifer segue os princípios divinos, sim. Ele continua, Lúcifer e nós, né? Nós continuamos auto-perpetuando tudo que existe na nossa vida. Isso é uma lei divina. Qual é a diferença? Eu auto-perpetuo ignorando a realidade. E nesta auto-perpetuação, eu me apego à ilusão. Mas eu estou auto-perpetuando do mesmo jeito. Claudete, isso que você está falando para o Joaquim seriam os princípios do mal, como a ignorância, o voluntarismo. Só que quando o Joaquim fala que Lúcifer segue as leis de Deus, eu entendo que Lúcifer em mim é o eu inferior que é temporário, Exato. que é o que você está falando. Não, então, se eu levar isso ao pé da letra, o eu inferior e Lúcifer, o eu inferior vai se deixar de existir. No processo evolutivo, a tendência é que, com a consciência, eu transforme o eu inferior em eu superior. Então, eu posso dizer que eu inferior não existe por si. Claro que não existe. Ele não existe. Assim como Lúcifer, sendo uma parte da luz, também vai se transformar quando eu trabalhar em mim a minha autoimagem idealizada, as minhas imagens, a minha ignorância, o meu voluntarismo. Exatamente. Quando eu me tornar consciente desses aspectos, este Lúcifer, com esse nomezinho bonitinho que a gente acha, desaparece desta forma. O que este aspecto vai mostrar? A consciência crística que eu sou. E Jesus tentou isso, né? Isso. Ele tentou. Veja, vamos lá para Jesus Cristo, que fica mais claro. Jesus Cristo sustentou o propósito de revelar-se no maior número de níveis possível nessa terceira dimensão. Né? Ele sustentou isso. Então, ele sustentou trazer a manifestação da consciência crística atuando na consciência luciferiana daquele corpo e de todos os corpos encarnados na época. A tarefa dele é muito maior do que a gente pode pensar. E a tarefa dele é que ele veio como humano, né? Sem nenhum poder. Não é sem nenhum poder, não. Com o poder dele, mas não com o poder máximo da consciência crística. Percebe a diferença? Não. Ele só fez tudo o que ele pôde fazer porque ele se empoderou na fração do poder inerente à matéria. Ele veio como humano, né? Isso, ele não manifestou o poder total divino. Certo? Ele manifestou o que era possível naquela estrutura dele. E, através dessa manifestação, todas as células físicas deste planeta foram aceleradas. E eu vou falar algo agora que vocês não precisam concordar, não está nas palestras, mas eu vou falar, que é assim. O que Jesus Cristo colocou em movimento há 2000 anos, nós estamos vivendo agora. Que nós estamos vivendo com o nome de pandemia, e que eu não costumo usar esse nome, porque, para mim, nós estamos em um período sabático e não em um período pandêmico, é a aceleração do núcleo
de cada célula do nosso corpo no processo de transição da matéria para a luz. O que ele colocou em movimento há 2000 anos atrás, nós estamos vendo agora o resultado da carga vibracional da consciência crística na matéria através do corpo físico. E agora nós estamos vendo o resultado disso. Não importa quem fica no planeta, quem sai, quem volta, não faz nenhuma diferença. Mesmo porque Jesus Cristo não veio apenas para o nosso planeta. Ele veio para toda a faixa vibracional que estava pronta para dizer sim à própria luz. Né? Então, é muito maior do que a gente pode pensar. Então, a parte da cristalização na matéria da consciência crística acelerou o núcleo de cada célula de todos os corpos existentes. Todos os corpos, mineral, vegetal, animal, hominal, acelerou o padrão vibracional. Quando Jesus Cristo viveu a ressurreição, ele ativou o núcleo de luz da célula. A gente está vendo a resposta agora. Esse vírus aí é só um ajudante dessa historinha. Né? Poderia ser qualquer outra coisa. Alberto, essa aceleração tem a ver com todo o trabalho que foi vivido por quem buscou todos os trabalhos espirituais, energéticos. Todas as consciências que vieram com o compromisso de preparar o território, de preparar os corpos físicos para receber um corpo da mais pura luz, não da pura luz total, mas da mais pura luz, vieram muitos antes de Jesus Cristo, preparando o padrão vibracional, a matriz vibracional da célula física para este processo. Ele veio fazer o upgrade, né? Ele veio fazer o upgrade. Então, ele corporifica numa matéria onde, a partir dela, ele acelera tudo. Observem que o que nós estamos vivendo em 2000 anos, quantos milhões de anos nós levamos para chegar ao ponto da chegada de Jesus Cristo aqui. Claudete, eu estou só considerando o tempo, mas eu queria fazer uma proposta para o grupo. Seguinte, é tradicional nesses nossos encontros a gente ter um tempo de troca, de partilha, ou de sala simultânea, ou aqui, mas diante da riqueza do tema e, né, desse preciosa contribuição da Claudete para esse entendimento, eu estava pensando que seria legal a gente seguir com a sua fala, o que vocês acham, se pode ser, Claudete, para você, e a gente abrir mão dessa troca dessa vez. Todos ficam confortáveis? Tá Pra tudo mim, bem? Fico. Ok. Aí eu queria só fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Existe níveis de livre-arbítrio ou todos os seres temos a mesma possibilidade? Existem níveis de livre-arbítrio, sim. É o nível do desvelar de cada consciência. Não é o livre-arbítrio que cria níveis para nós. Imagine o livre-arbítrio como uma faixa vibracional. Vou botar assim. Imagine o livre-arbítrio como uma faixa vibracional. Cada um de nós vai atuar nessa faixa a partir do que a gente já pode dar conta. Compreendeu? Então, o livre-arbítrio não se especializa para cada um de nós. Não, ele é uma manifestação divina. Nós, de acordo com a nossa consciência, acessamos uma porção mínima, média, máxima, extra máxima da atuação da lei. Então, é o nível de consciência de cada um de nós que vai adentrar a essa faixa vibracional do livre-arbítrio. Ficou mais claro, Suzana? Sim, sim, ficou muito claro. As leis cósmicas, as leis universais, elas não têm gradações. Elas são. Nós é que vamos nos ajustando de acordo com o que a gente dá conta, né? Até onde a gente alcança.
Ok, vamos lá, mais uma respiração. Então, observe, vamos voltar lá na historinha de Jesus Cristo de novo, né? Então, veja, o que Jesus Cristo veio fazer aqui? Dá para a gente começar a desconfiar, né? O que Jesus Cristo veio fazer aqui num governo luciferiano? Num domínio de medo e de ignorância, de controle. Então, o que Jesus Cristo veio fazer aqui? A gente precisa estar se perguntando. E essa pergunta vem assim: o que eu escolhi vir fazer aqui? Se eu compreendo, ou pelo menos eu tenho um vislumbre do que eu vim fazer aqui, eu vou compreender melhor a vinda de Jesus Cristo, o propósito da vida dele, a aceleração vibracional e a principal tarefa que ele exerceu aqui. Porque a gente acredita que Jesus Cristo veio trazer ensinamentos. Não, ele fez isso porque já estava aqui, né? Dizer o que era certo e o que é errado. Essas coisinhas todas, não foi isso que ele veio fazer aqui. Jesus Cristo veio para cá para nos lembrar que nós somos um corpo de luz congelado. E que podemos retomar a luminosidade ao decidirmos fazer isso. Por isso que a proposta de Lúcifer é, se um sustentar o propósito contra os 20 na proporção que o guia dá para a gente compreender, ele está liberado. Ou seja, sustentar o propósito de trazer à consciência a luz que nós somos e que nos esquecemos. Está ficando claro essa negociação de Jesus Cristo? Com isso que a gente está vendo? Então, se a gente sustenta um propósito, a gente põe em movimento a iluminação de Lúcifer. E a gente sai do domínio desses dois estados distorcidos na dimensão intermediária. Na dimensão das esferas de consciência negativas de luz, não é possível fazer isso. Só é possível na esfera intermediária. Nas esferas de consciência positivas de luz, a gente nem alcança ainda. Se a gente sustenta um propósito por alguns minutos, imagine estarmos imersos dentro dessa consciência. Mas, à medida que a gente vai se dando conta que um propósito nosso, bem organizado, bem vivido, nos libera dos nossos vícios, dos nossos defeitos, né? Das nossas defesas. Então, aqui entra um ponto que é muito importante nessa guerra entre Deus e o diabo dentro de nós, né? Porque é uma guerra de Deus e o diabo. Na nossa fantasia, é uma guerra. Nossa defesa não é para ser desmanchada, não é para ser... Como é? Não estou achando a palavra. Nossa defesa é para ser estudada, apreendida, investigada, porque a nossa defesa é o nosso plano de salvação. Jesus Cristo não veio trazer o plano de salvação? Sigam comigo nesse raciocínio. Veja, o plano de salvação de Jesus Cristo foi abrir os núcleos de luz de todas as células. E, claro que a defesa desaparece, porque é a própria luz que está ali. Nós temos o nosso plano de salvação. E a cada encarnação, a gente traz como um anseio da alma que manifesta aqui como um defeito ou uma defesa. Então, a nossa defesa é o nosso plano de salvação. Se nós aprendermos sobre a defesa que usamos, a gente acende o núcleo de todas as células do corpo. E a pergunta é assim, mas por que mesmo isso, Claudete? Veja, nossa defesa é o lugar mais seguro que existe para nós. Não tem nenhum outro lugar tão seguro quanto a nossa defesa. Nossa defesa é um porto seguro. Nós vamos para ela, aí onde entra a distorção, nós vamos para ela para nos escondermos da nossa própria força, da nossa própria capacidade de amar. Nós vamos para ela alimentando Lúcifer. Se nós aprendemos o caminho que nós percorremos para dentro da defesa, nela vamos encontrar o ponto dourado que o guia dá para a gente na palestra O Abismo da Ilusão da Dor.
A gente encontra o ponto dourado lá dentro da defesa. Este ponto é o nosso atributo divino. Ele é seguro. Deu para vocês acompanharem o que está acontecendo aí? A gente vai para dentro da defesa por escolha. Eu escolho conhecer esse plano de salvação. Nossa defesa é o nosso plano de salvação, nosso atributo divino é a defesa, ou o defeito. Então, é o lugar de calmaria dentro de nós, é o lugar do máximo da luz que eu dou conta. Por equívoco, eu vou para esse lugar para me esconder, para me proteger do outro. Então, se a gente aprende esse caminho luciferiano, esse é um caminho luciferiano que nos leva diretamente para o nosso plano de salvação. Se a gente aprende esse caminho, a gente vai deixando de utilizar o caminho para se defender e se esconder, e a gente, cada vez que a gente vai lá, a gente pega um tesouro, um talento nosso, um tesouro e traz para a consciência. Então, a gente vai fazendo esse caminho, essa ponte. Vamos lá no núcleo, trazemos esse tesouro, incorporamos ele aqui no dia a dia. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, o caminho vai ficando mais largo. Em algum momento, a gente vê que é uma pura fantasia a gente se defender de algo. Então, esse plano de salvação está implantado no núcleo de cada célula do nosso corpo. Quando a gente vem para a experiência física, que a gente programa o erro conceitual da nossa alma, ele é impregnado em todas as células do corpo. O erro conceitual da alma organiza todo o processo de divisão celular. Todo o processo de divisão celular é impregnado pelo erro conceitual da alma. Então, mover a defesa é fácil? Para cada um de nós aqui? Não. Mover-se para dentro da defesa é fácil? No início, não. No início, não é fácil. Vocês passaram por essa grande travessia. Cada dia vai ficando mais fácil lidar com Lúcifer. Porém, a gente precisa estar atento às armadilhas que nós mesmos, por sermos princípios inteligentes, nós criamos armadilhas. E aí entra uma questão importantíssima nesse processo luciferiano em nós, é que as armadilhas parece que é para nos prender, mas não é. Cada armadilha que a gente cria, vamos mudar o nome de armadilha para cada problema, né? Cada problema, cada obstáculo que a gente cria, que são as armadilhas, a gente cria para que a gente exercite a própria luz. Para que naquele obstáculo a gente exercite a nossa grandeza. E aí Lúcifer deixa de ter governo sobre a gente. Cada obstáculo, cada dificuldade que se apresenta, eu escolho seguir com o fluxo, eu escolho lutar contra o fluxo. Qual é a minha escolha agora? Esses são os obstáculos que nós mesmos colocamos em movimento na ilusão infantil, que é para retardar o processo. Mas não é. É para acelerar o processo. Respira aí um pouquinho. Pode respirar. Parece que não tem muita graça isso, né? Mas tem. E tem bastante. Então, cada obstáculo é um convite que nós estamos fazendo a nós mesmos para nos apropriarmos da luz que existe na nossa poção luciferiana. Então, a gente vai cuidar da agenda de Lúcifer, que se expressa nessa dimensão através do ser inferior em nós. A agenda de Lúcifer se expressa através do ser inferior no domínio da matéria. Até que eu me aproprie disso e diga, ok, eu posso escolher. Aí vem uma perguntinha que é assim, se eu escolher errado? Não tem nenhum problema. Acabei de escolher, me dei conta que está errado, escolho de novo. Qual é a dificuldade? Né? Aí a gente vai bater no orgulho. Como assim eu estou errado? Como assim eu vou fazer essa escolha de novo? Beleza! A única coisa que vai morrer é o orgulho. E quando ele morre, aparece o quê? Uma pitada de sabedoria. Né? Quando o medo vai desaparecendo, acontece o quê? Uma pitada de amor.
Quando o voluntarismo da mente do ego é quebrado um pouquinho, o que é que aparece? Nosso poder real. É uma fração. Depois a gente fecha de novo, mas agora eu já sei que ele existe. Então, a defesa é para ser aprendida, apreendida. Porque o nosso plano de salvação está nos mostrando o tesouro mais precioso que nós trouxemos, que está escondido nela. Então, vamos para ela com consciência. Então, escolhe ir para ela, escolhe voltar. E vai aprendendo o caminho. Vai e volta. À medida que você faz isso, você começa a se apropriar do que é ser a consciência crística atuante. Atuante neste nível de realidade. Enquanto se prepara e se aclimata para a estruturação da expressão da consciência crística em níveis cada vez mais elevados. Aí começa a acontecer uma coisa que é assim, esfera de consciência negativa de luz, esfera de consciência positiva de luz, esfera intermediária. Quanto mais eu vou transitando, olhando para a minha defesa e retornando, eu vou diminuindo o meu contato com a esfera de consciência negativa de luz e aumentando o meu contato com as esferas de consciência positiva de luz. Eu vou reduzindo aqui e aumentando aqui. Agora, como é que eu reduzo aqui? Trazendo isso para dentro de mim. O caminho mais rápido. Eu trago aquele aspecto distorcido. Eu dou as boas-vindas para ele. À medida em que eu dou as boas-vindas para o medo, eu atravesso o portal do medo, uma porção da minha coragem, que é o coração em ação, né? Vem para a superfície. O medo é um grande sinalizador. O medo não é um obstáculo. A gente vê como um obstáculo, por um tempo. Mas o medo não é um obstáculo, ele é um grande sinalizador de que ali tem um tesouro, tem uma pérola do meu tesouro pessoal, que só eu posso lançar mão dela. Então, o medo não é pedra de tropeço. Onde tem uma expressão de medo, tem uma experiência a ser vivida. Mergulha nela. Faz a escolha de fluir para dentro do medo. Faz a escolha de atravessar aquele portal. Lúcifer, pouco a pouco, vai parando de implicar com a energia da consciência crística, porque o anseio maior de Lúcifer é o retorno para a sua própria luz. É o retorno para casa. Esse é o maior anseio de Lúcifer. Foi esse anseio que, de lá das zonas de consciência, as esferas de consciência negativa de luz, foi este anseio que pulsou e que nos trouxe para cá, para que nesta esfera física dual a gente pudesse transitar e aprender até que a gente esteja pronto para soltar e levar essa experiência junto conosco. Então, no Pis Sofia, o que eles trazem, né? O texto do Pis Sofia traz a jornada da descida de Sofia para as regiões inferiores da consciência. E o compromisso da consciência crística em trazer Sofia de volta para a luz. Essa é a jornada do Pis Sofia. Essa é a jornada que o guia dá nas 258 palestras. Essa é a jornada que os textos e as tradições mais antigas, cada um na sua linguagem, da época e da tradução que foi possível para cada um, manifestam. Tem um outro livro também que é mencionado nas palestras do guia, que se chama Arcânia Celeste. É outro livrinho que é mencionado nas palestras, não lembro em qual delas, viu, porque realmente não tenho essa disponibilidade para estar decorando as palestras. Então, Arcânia Celeste é um texto escrito no mesmo período, que fala sobre essa jornada. Está lá mencionado em uma das palestras do livro. Né? Você não encontra ele editado, você encontra ele no sebo virtual. Quer dizer, eu acho que encontra, né? O meu eu comprei no sebo. É outra jornada. Se você for ler a Tábua de Esmeralda, você vai encontrar a mesma jornada com outra linguagem.
São as tradições falando sobre a jornada da alma. Ou seja, aonde cristalizamos, aonde nos negamos a fluir e aonde ansiamos o retorno para nós mesmos. Então, a pergunta para nós é assim: quanto que eu impeço o Lúcifer que eu sou de chegar à sua plena consciência? O quanto que a minha intencionalidade negativa obstinadamente me convida a olhar para mim? Porque a nossa intencionalidade negativa, agora respira nesse aqui que eu vou dizer, que não está lá nas palestras escrito assim, não. É o grito de socorro do nosso ser inferior, pedindo que a gente olhe para ela, que a gente se torne consciente dela e devolva ela para a luz por escolha deliberada. Pode respirar aí, que eu sei que não é tão bonitinho assim quando a gente fala. Então, a nossa intencionalidade negativa é o nosso grito de socorro. Por favor, me veja, veja como eu continuo infantilmente negando a mim mesmo e perdi o caminho. Perdi o caminho. É o grito de socorro de Lúcifer em nós, a consciência crística que existe em nós. Assuma a responsabilidade e me traga de volta, porque eu me perdi no caminho. Eu me acredito separado de mim. Eu preciso voltar. É um pedido de socorro que a gente precisa começar a tornar consciente e sair dessa fantasiazinha de que o eu inferior nos governa porque a gente não quer fazer o trabalho que precisa ser feito, que é amorosamente convidá-lo para se manifestar e que eu veja, e que eu acolha. Então, Lúcifer viverá em nós enquanto negarmos qualquer aspecto nosso. Qualquer aspecto. Luz e sombra são interdependentes. Sombra é transitório. Então, em algum momento, nós vamos fazer isso. Em algum momento, a gente vai tomar a decisão. Aí entra um convite que o guia nos faz no terceiro e quarto estágio de compromisso. Então, o guia nos convida a olhar para isso. Olhar para as nossas intencionalidades. Olhar, quando eu olho para a intencionalidade negativa, ou seja, quando eu olho para a forma como Lúcifer continua vivendo, porque eu quero que ele viva, eu estou olhando a partir do meu ser superior. Quem está olhando para isto é o eu superior que eu sou. Eu estou olhando para isso. Deu para entender como é que funciona? A gente olha para a negatividade a partir do ser superior. Porque quando é do ser inferior, nós estamos identificados com ela. A identificação é o que faz com que Lúcifer continue vivo, atuante na densidade. É um convite nosso a ampliar a densidade. Mas ele está muito cansado, gente. Pensa direitinho quantos bilhões de anos a gente está aí arrastando essa história, não é? Então está na hora da gente fazer a escolha mesmo, consciente, deliberada, de acolher o que quer que se manifeste. Acolher qualquer expressão é trazer a consciência luciferiana para revelar a si mesmo. De novo, vamos lá. Crucificação de Jesus. Tem lá uma palestra que o guia convida a gente, que ele diz que é necessário que a gente crucifique o ser inferior. Não é matar, é que a gente torne consciente. E quem está ali no centro crucificado é a consciência consciente, com o nome de Jesus Cristo. De um lado dele está uma consciência imatura, infantil, que não quer pagar nenhum preço e quer ser salvo de qualquer jeito. Do outro lado está um ego mais maduro, que já reconhece que fez o erro, reconhece que precisa de ajuda, que não pode fazer sozinho. Estão lembrados desse ensinamento lá das palestras? Então, no centro quem está? O ego adulto, responsável, dizendo, eu crucifico a minha vontade
luciferiana à minha luz. Eu entrego isso à minha consciência. Eu arrasto essa expressão para a minha vida. Eu me aproprio disso. Então, está Jesus Cristo lá no meio crucificado. De um lado, está aquele ladrão crucificado que reclama e que pede para ser salvo, que é uma boa expressão da nossa consciência infantil, e tem o outro que diz assim, é verdade, eu errei. Mas, na humildade e dignidade, diz, se for possível, lembra-te de mim. Olha a humildade desse ego que se rende. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Mas o outro diz, não, se você é Deus, tire você da cruz e me tire também. É bem o que a nossa consciência infantil faz. Faça o trabalho por mim, porque eu não quero fazer nada. Não é assim? Nossa consciência infantil adora pedir, né, que Deus, Pai, Mãe e Deus, qualquer expressão, faça o trabalho por mim. Está lá no simbolismo da morte e vida de Jesus Cristo. E aqui no centro tem um ego saudável que diz, eu me entrego. Faça-se em mim a vossa vontade. Que é, para de lutar contra o fluxo. Dá mais uma respirada, gente. Veja. Oi, amada. Você está dizendo que no centro é o ego saudável? Sim. Alinhado com o propósito. Ah, tá. No lado onde o ego é maduro, é o ego quando ele está no processo de tomada de consciência, né? No centro é quando ele já faz a escolha e já se entrega. Ok. Exatamente. Quando ele se rende a seguir ao fluxo. Enquanto o simbolismo, né? Que a gente está falando da queda, eu estou trazendo essa crucificação para a gente só fazer a ponte com o processo da queda. E desse lugar, vamos de novo lá, que a gente fala de Lúcifer, fala de Jesus Cristo. Não dá para falar diferente. Não dá. Por quê? Face contra face da mesma moeda. Veja. Lúcifer, Jesus, consciência crística, primeira criação direta do Pai. Consciência crística. Consciência luciferiana, distorção da primeira criação direta do Pai. Dá para falar de um sem o outro? Não dá. Olha como é legal. É lindo isso, a gente olhar a beleza disso. Então, qual é a ponta final da distorção da consciência crística? A consciência luciferiana, voluntariosa. A vontade obstinada, né, de permanecer separado. Não é separado, na ilusão da separação. Então, o que a gente precisa é tornar esse aspecto consciente de que a queda continua sendo perpetuada cada vez que a gente deixa de acolher qualquer aspecto da nossa consciência. Cada vez que a gente para de dizer sim, eu recebo o que quer que esteja aqui disponível para mim, eu dou as boas-vindas. E depois eu escolho o que eu quero fazer com isso. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai parando com o processo da queda. E começa a trazer a consciência de Jesus Cristo em nós, que diz, você precisa se liberar. Né? E aí você diz, eu preciso me liberar. Eu me libero. É um compromisso que nós fazemos conosco. Então, agora eu quero pedir que vocês tomem uma respiração. Quero dizer para vocês que eu fico aberta. Vocês podem me escrever no pessoal, se não for contra as regras do grupo, né? Pode fazer perguntas. Eu não garanto responder de imediato, porque eu tenho uma agenda por demais compromissada, mas assim que eu tiver uma folga, eu respondo, né? E eu amo falar sobre isso, eu me aproprio de mim quando eu faço, né? E eu me emociono porque eu acho simplesmente fantástica a inteligência divina que nos possibilita criar as mais diversas manifestações. Não importa se são manifestações de luz ou de sombra. De verdade, não importa. A luz, em algum momento, vai revelar o seu potencial máximo. Então, eu quero convidar vocês a uma meditação para que a gente possa integrar uma parte dessa energia que a gente está sustentando, lembrando que nós estamos fazendo isso por nós, em nós
e através de nós para toda a humanidade. Nós estamos abrindo mais um leque da consciência luciferiana em toda a nossa humanidade. Cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente aprofunda, cada vez que aspectos nossos vêm para a superfície, nós estamos trabalhando com toda a humanidade. Não existem duas humanidades. Só tem uma. Se eu densifico a humanidade, porque eu sou a humanidade. Se eu sutilizo a humanidade, porque eu sou a humanidade. Esse é o convite que a gente possa fazer uma meditação. Pode ser? Então, toma uma respiração. Eu vou pedir assim, ó. Juntem os polegares, os indicadores, os médios, os anulares e os mínimos e traga essa posição exatamente para o centro do seu peito. Seus polegares vão tocar o centro do seu peito. E aí você leva a sua consciência para esse toque, para o espaço o mínimo espaço entre a pele do seu peito e os seus polegares. E você toma uma respiração consciente para dentro desse espaço. Esse é um espaço que te possibilita acessar o divino em você. É o espaço do coração sagrado. Ao levar a sua percepção consciente a este espaço, você pode ver, sentir ou captar ou perceber uma pulsação, uma vibração, um calor, qualquer que seja a percepção que você tenha. Ao perceber, delicadamente afaste as palmas das mãos, abrindo o espaço sagrado do coração. Vá até uma distância pequena, confortável, onde você possa relaxar os seus ombros, toda a sua percepção dentro deste espaço, o espaço sagrado do seu coração. E você respira para dentro deste espaço. Neste lugar, no espaço sagrado do seu coração, tenha a intenção de colocar o seu acolhimento a todas as expressões luciferianas em você. O espaço sagrado do seu coração se expande, acolhe. Isso. Leve a sua percepção mais profundamente para o centro do espaço sagrado. E quando você esteja pronto, você faz um pequeno giro nas palmas das suas mãos, de modo que elas irradiem para fora. Toda a sua atenção no espaço sagrado. Irradie do seu coração ondas e ondas de luz para toda a humanidade, para todas as expressões de vida neste planeta. Vidas físicas e vidas extrafísicas. E você toma mais uma respiração para dentro do espaço sagrado. Dessa irradiação do seu coração. Envolvendo o coração de toda a nossa humanidade, você vai trazendo as mãos de volta. E sustém novamente o espaço sagrado com a sua percepção focada. Tomando mais uma respiração consciente, você agora vai girar as suas mãos em direção ao seu peito. E delicadamente você vai trazer as suas mãos até que elas toquem a superfície do seu peito, as palmas das mãos, pressionando suave e delicadamente a pele do seu peito. Perceba a pressão, a temperatura das mãos.
Nesse lugar, honramos e agradecemos esse espaço construído. Honramos e agradecemos a dedicação da Eva em trazer esse manancial de luz para nós. A dedicação do John em se colocar disponível para organizar esse material e sustentar junto com a Eva. Agradecemos a cada um de nós que viemos depois da Eva e que assumimos o compromisso de sermos guardiões da irradiação deste material para toda a nossa humanidade. Agradecemos e honramos este espaço sagrado, este círculo de luz e amor, por estes momentos juntos, e pedimos suporte ao mundo de Deus para darmos o próximo passo em nossa direção e nos movermos como uma única unidade de luz, estando presentes para nós mesmos. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Suzana, passo a palavra para você, minha amada. Só agradecer a presença de todos, especialmente a você, Claudete, pela disponibilidade, pelo tempo, pela belíssima palestra e compreensão desses ensinamentos. E um abraço a todos, até o próximo mês. Cuidem-se, por favor. Gratidão, meus amores. Bênçãos sobre nós.